Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Ester, capítulo 1. A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setá, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim.
Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Ester, capítulo 2. A coroação da rainha Ester. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Ester não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Ester estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu.
Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Ester, capítulo 3. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: "Por que você desobedece à ordem do rei?" Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No 1º mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: "Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho." Em vista disso, o rei tirou o seu anel-selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: "Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor." Assim, no 13º dia do 1º mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. 20 de maio. A mensagem de hoje fala sobre a preservação do povo de Deus. Hoje começamos a leitura do livro de Ester. Um fato interessante sobre este livro é que o nome de Deus não é mencionado nesse relato histórico dos acontecimentos que levaram à instituição da festa judaica do Purim. Todavia, a atuação divina nos bastidores é inquestionável à medida que 2 judeus fiéis arriscaram a própria vida para salvar o povo que vivia no exílio da Pérsia. Ester ficou em evidência quando o rei persa a escolheu para ser a nova rainha. Ester corajosamente ouviu o conselho de seu primo e frustrou a conspiração de um nobre racista. Por meio da providência divina, a situação se inverteu e o povo de Deus foi poupado. Essa história conta o perfil da coragem de Ester e contém lições atemporais. Por exemplo, no livro de Ester, nós podemos contemplar com deslumbramento a ousada indisposição de uma rainha de ser explorada por seu próprio esposo, mesmo que ele fosse o próprio rei. No livro de Ester também nós sentimos alegria diante de ver atos altruístas de um parente cuidadoso, que era Mardoqueu, que resolveu adotar Ester e a tratou como filha. Nós vemos também relatos da rainha Ester, cuidando de sua beleza antes mesmo de ser nomeada a rainha da Pérsia.
Com o exemplo de Esté, nós veremos que ela era uma mulher que aceitava conselhos, os ponderava e os colocava em prática. E isso é um esplêndido modelo para nós da importância de ouvir mentores espirituais e de aprender com eles. Nessa história também vamos nos maravilhar com a disposição de Esté em arriscar a própria vida a fim de usar a sua influência com o rei para ajudar o seu povo. Por fim, a rainha Esté, ela instituiu a celebração do Purim para manter viva na memória do povo judeu que Deus os preservou. Deus preservou o seu povo diante de uma ameaça iminente de que eles iriam morrer e o Senhor resgata o seu povo. Nós veremos tudo isso no livro de Esté. E diante de tudo que nós vamos ler nesse livro que começou hoje, nós também temos motivos de sobra para celebrar quando nós reconhecemos a mão de Deus no curso dos eventos que moldam a nossa existência. O Senhor, assim como cuidou de Esté, Ele vai cuidar de nós também e cuidará de você. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo esse devocional. Senhor, através do livro de Esté, Senhor, fala com o teu filho e com a tua filha agora sobre a tua intervenção divina, ainda que nós não te vejamos, ainda que nós não consigamos discernir a tua presença ou o teu agir. Através, Senhor Jesus, da fé que nós temos em Ti, aumenta ainda mais a nossa fé para crer que o Senhor tem controle de todas as coisas e que jamais nos abandonará. Cuida e guarda e protege dessa pessoa que está ouvindo este devocional e que ele e ela cresça em graça e conhecimento da Tua presença. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.